Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Oi, gente, tudo bem? O Arquitetura e Design de hoje está começando. Hoje vamos conversar muito sobre patrimônio histórico aqui da nossa cidade. E comigo e com a Jaque. Boa tarde, Jaque, primeiramente. Tudo bem? Tudo bem. O nosso convidado de hoje é o arquiteto Lucas Volpato, que já veio no nosso programa anteriormente. E a gente convidou porque a gente gosta de pessoas que retornem e se sentem em casa. Obrigado, uma alegria. A gente vai contar um pouquinho sobre como funciona o Free Walk aqui em Porto Alegre. Caso vocês não conheçam, é uma prática que já acontece fazem anos aqui na cidade, né, Lucas? Isso, o Free Walk desde 2012 acontece em Porto Alegre e o CAL tem uma parceria, vai fazer uns 2 anos com esse movimento Free Walk, que é um grupo de voluntários, né, de diversas áreas, tem da arquitetura, turismo, enfim, que se reúne todo sábado de manhã, pelas 11 horas, na Praça 15, ali no centro histórico, e leva as pessoas, turistas ou da própria cidade, para conhecer lugares e os prédios históricos da cidade. Então, desde 2012, esse grupo faz esses eventos, né, nos sábados, gratuitamente, a contribuição é espontânea no final, né, e eles saem para conhecer a cidade. Então, é um movimento que esse grupo se inspirou em algo parecido, um free walk que existiu no Chile, que existe no Chile, né? E aí eles trouxeram para cá. E aí o CAL está promovendo isso agora na Feira do Livro para que as pessoas possam conhecer a arquitetura, né? Já que o conselho é de arquitetos, né? Então dá acesso para as pessoas da cidade e para as pessoas que vêm para a Feira do Livro, que também é um patrimônio imaterial, né? Registrado, né? Da cidade, acontece há 65 anos ininterruptamente, nunca parou. Nunca parou. E aí fazer essa relação, né, de patrimônio, arquitetura, fazendo com que as pessoas conheçam então através do Free Walk, né? Então, até moradores da cidade podem participar, porque de repente não conhecem muito bem quantas a história, pessoas, né? Exatamente, eu acho que é aquela coisa da cultura, né? De tu conhecer um pouco mais a cidade em que tu vive. Sim. Então, muitos dos visitantes que vão, mas quem é de Porto Alegre que queira conhecer um pouco mais da sua história, né, gente? É uma redescoberta, né? É uma redescoberta. Às vezes viaja quilômetros, atravessa oceanos para ver coisas históricas, né? A própria história, né, que a gente costuma ver nos livros, e aqui a gente tem coisas tão próximas e você acaba não usufruindo disso, né? Tá aí até os pés, né? Claro. E você não vai lá. E é uma visita guiada, assim, né? Sim, vai ter toda uma explicação, Lucas. No caso tem uma arquiteta, eu esqueci o nome dela agora no momento, mas depois eu posso retomar. Ela está fazendo essa parceria com o CAL e ela comanda então esse tour arquitetônico, porque é claro, por ser o CAL que está promovendo, existe sim uma pegada, né, mais arquitetônica do que simplesmente conhecer o centro histórico. Então você vai ver edifícios históricos da volta da Praça da Alfândega, né, que é onde acontece a Feira do Livro, tem aquele edifício do Margues, o do Correios e Telégrafos, enfim, o Santander Cultural, que agora é o Farol Santander. Enfim, todas essas edificações que fazem parte desse conjunto, né? urbano, né, que é onde nasce a cidade de Porto Alegre, que é a Alfândega, depois o conjunto do mercado público, Praça da Matriz, isso está no tour deles, né, tá nesse roteiro turístico, né, turístico histórico. O Teatro São Pedro. O Teatro São Pedro também está na Praça da Matriz, que são as duas praças, né, que são vitais para a cidade desde o início, a Praça Alta e a Praça Baixa, né, a Matriz e a Alfândega, né. Então, tá no roteiro deles, eles fazem isso, as pessoas vão ter um feedback muito interessante também. Isso é bem legal, é vivenciar a cidade num evento fantástico que é a Feira do Livro. Na Feira do Livro, ou seja, vai borbulhar cada vez mais nesse próprio momento da Feira do Livro, né, gente? Fazer todo esse tour maravilhoso. É muito legal. Olha, guiado ainda por uma arquiteta, fazendo todas umas explicações, né? E eu sei que também em época de Copa, que aconteceu aqui, teve muitos turistas de fora que também participaram do Free Walk, né? Sim. Teve dois tipos de eventos acontecendo na Copa. Uma delas foi o Vivo Centro a Pé, que é um programa da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, né? Que também vai ter uma edição especial da Feira do Livro, acho que é nesse sábado, se eu não me engano. Sai do chalé da Praça 15, não vai ser arquiteto que vai orientar, são pessoas, eles pegaram lugares vinculados à literatura da cidade, os antigos cafés, tipo o Rayhan, que tinha na praia, na Rua da Praia. Então eles estão pegando lugares em que esses escritores se reuniam para fazer essa caminhada. Tu vê um outro enfoque e bacana, né? Com uma história também com uma história, claro. E na Copa tinha também o Free Walk, então, que recebia essas pessoas, então muito holandês, muito alemão, muito de onde o pessoal
pessoal que veio de Honduras, que é onde tinha os jogos aqui, muita gente frequentou Que bacana. esses passeios, inclusive tinha tradução simultânea, tinha intérprete, era muito legal, assim. A cidade realmente se mostra de uma forma diferente, porque você tem uma orientação, né? O seu olhar ele acaba sendo direcionado, é que nem você pegar uma leitura dirigida, né? Você vai ler um livro e você não passa pela introdução, não vê a conclusão, vê só o miolo, você não entende nada. Mas se você tem uma pessoa que te facilita, que faz uma introdução, que te mostra as qualidades daquele livro, é a mesma coisa, a cidade ela é lida como um livro, né? Isso que é legal. Com certeza. E é bem como tu disseste, né? As pessoas viajam, vão para outros países e ficam sedentos, entram em filas imensas para poder entender aquele lugar. Gente, vamos entender também o nosso. É verdade. E Lucas, tem datas para que acontecem o Free Walk ou são todos finais de semana? Como é que funciona? Acho que todo sábado, se não me engano, tem um evento deles, né, do Free Walk, que acontece, sai ali do chalé da Praça 15, né? O do CAL vai acontecer neste sábado, né? E durante o evento da Feira do Livro, durante o tempo que está acontecendo a feira, eles vão estar promovendo nos sábados. Então é um convite para que todos, né, possam participar, né? Então o CAL promove isso. Sim. O CAL está com o Conselho de Arquitetos, né? Para quem não conhece o CAL tem que falar. Conselho de Arquitetos e Urbanistas, né? Ele está tendo essa gestão, está tendo esse propósito muito forte da educação patrimonial, principalmente, né? Do reconhecimento da cidade como um organismo vivo, né? De tu te apropriar, né, da cidade. Porque se você se apropria da cidade, você começa a gostar da cidade, se sente parte dela e aí você vai cuidar mais dela. Né? Com certeza. É toda uma consciência, né? Isso Importante. Acho que a preservação, não adianta você ficar discutindo preservação de edifícios históricos se você não entender o que é, por que ele é importante e por que ele está ali, né? Tudo tem um contexto que tem que ser estudado para que a pessoa absorva isso e sinta, olha, isso é legal, isso é importante, eu também vou preservar, eu também vou cuidar. E cada vez mais, e as pessoas que vão cada vez mais impulsionar isso para outras pessoas, né? Que não contamina, né? Contamina. Eu acho que são coisas que te impactam, né? Porque não tem como ficar sem estar impactado na frente desses prédios maravilhosos, de tu percorrer, tem tantas obras de arte lá dentro, por exemplo, do Margas, né? Então, são impactos que tu vivencia e certamente tu vai passar para outras pessoas. E outras questões que também é importante trazer, que não é só obras monumentais, como você falou agora, também podem causar esse impacto e despertar a consciência de patrimônio e preservação, né? Aqui no 4º distrito, onde nós estamos mesmo, a própria rua Paraíba, onde é a sede da RDC. Sim. É um corredor verde fantástico, um casario antigo, assim, verdade. Que é louvável, assim, se tivesse mais preservado, mais cuidado e valorizado. Né? Porque a gente tem coisa parecida em São Telmo, por exemplo, em Buenos Aires. Em Palermo tem coisas muito parecidas. E que é todo ele, né? Que tem todo um cuidado preservado. Tem um comércio. E vira um polo, né? Enfim, as pessoas moram, as pessoas compram, fazem as pessoas fazem turismo. Tudo isso por quê? Porque se tem um entendimento que é importante aquela ambiência urbana, é importante aquele meio ambiente. A gente hoje não fala mais assim que o patrimônio histórico está dentro do meio ambiente, então que aquele meio ambiente ele é importante. Claro. É o nosso meio, nosso meio urbano. Com certeza. Com certeza. É encantador. Eu amo esse tema. Ele apaixona, né? Até as grandes brigas que dá entre as pessoas que trabalham com patrimônio histórico é porque já extrapolou o limite da paixão. Porque a paixão é complicada. Você sabe que quando a gente se apaixona, o negócio é meio, meio que cega, né? Então a gente tem que cuidar um pouco também com a dose certa do negócio. Muito bem. E me conta uma coisa, mas teve uma vez a Caminhada da Perda. Qual é a diferença? Teve há pouco tempo, Teve 2 edições e vai ter uma terceira agora, dia 14, junto com o Viva o Centro a Pé. O que a Caminhada da Perda é? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele tem uma comissão temporária de patrimônio histórico. O que é essa comissão temporária? No Brasil inteiro, todos os estados têm a sua comissão. Sim. Essa comissão ela discute como é que é a atribuição profissional do arquiteto dentro do patrimônio histórico. Porque a única profissão que pode trabalhar com patrimônio histórico edificado é o arquiteto e urbanista. Certo. Né? Então, por isso que tem esse cuidado. Então, aí dois colegas nossos dessa comissão, o Rômulo e o Orides, foram para um evento que teve em Minas Gerais que falava do sentimento da perda, da perda da arquitetura, das cidades de Mariana. Sim. E a outra que também, eu não me lembro agora, que foi...
onde fica o Inhotim. Mas, enfim, as cidades que perderam com os desastres, perderam a arquitetura, perderam o seu meio ambiente por causa da arquitetura. E aí a gente sabe que no Facebook tem aqueles grupos que falam de patrimônio histórico, de discussão, e que o pessoal posta muita foto antiga lamentando a perda de alguns edifícios. Então a gente achou que na Semana do Patrimônio Histórico, dia 17 de agosto, que teve promovido pelo Estado, que a gente poderia fazer um evento em que as pessoas despertassem o sentimento de perda, a consciência da preservação. Legal. E aí nós criamos a Caminhada da Perda. Entendi. O que é a Caminhada da Perda? A gente fez um folder, que é esse folder aqui que a Constanza tem na mão, e nesse folder existe 7 perdas significativas de ambiências urbanas da cidade. Nessas 7 perdas existe alguns edifícios importantes. Um deles é na Praça da Matriz, a antiga catedral, a nossa antiga igreja matriz, né, que era uma igreja de 1750 que foi demolida para construir uma nova. Né, então é uma perda, as pessoas lamentam. Né? E no final o resultado foi excelente, porque é uma caminhada de 1h30, né, que o pessoal percorre vários largos da cidade que tiveram perdas significativas de arquitetura e o pessoal sai encantado. Então a gente tem um público, a primeira edição foi 200 pessoas, a segunda edição foi 230 pessoas. Né? Nossa, é bastante. Nessa do Vivo Centro a Pé nós vamos fazer uma edição especial, onde vai reduzir um pouco o trajeto e vai colocar algumas outras perdas interessantes, vamos fazer um folder novo, até a parceria, a prefeitura nos convidou para fazer esse evento. Que legal. Né? Então é uma ótica diferente, a gente pensou até no início, poxa, que melancólico que vai ser você olhar coisas que foram perdidas, demolidas, mas não, o pessoal foi lá, olhou e fica encantado. E aí a gente termina no edifício Guaspari, na Borges de Medeiros, porque o edifício Guaspari foi feito um restauro, foi feito um retrofit nele. Foi feito retrofit. Ele foi resgatado. Eu nasci sem ver ele com essa aparência. Ok, mas, eu vi. Pois é. Eu vivenciei. Então é isso que é o legal. Então a gente tem esperança, embora tenha tido tantas perdas, existe a esperança. E essa caminhada tem esse propósito. Mas o que me assusta mais como arquiteto, assim, é exatamente como era breve a vida desses edifícios. Eles não duravam 20 anos e já demoliam para construir outras coisas. Né? Ou seja, a sustentabilidade é zero, entende? Hoje não. Que bom que a gente tem outra visão, já mudou. Com certeza. Mas é legal ver como é que se transforma também a consciência dos habitantes da cidade, né? E para eles se conscientizarem também para ter essa preservação nos locais, né? A gente tem fotos maravilhosas desses nossos prédios que a gente pode chamar. Olha só, um Majestic maravilhoso. E essa intervenção que é do Flávio Kiefer, um baita arquiteto que trabalha com rearquitetura, ele acaba resgatando todo o centro histórico, o corredor cultural da Andradas, né? Que fez a propulsão para resgatar o centro na década de 90. Né? Eu fiz um trabalho na faculdade dentro deste prédio. Imagina, então, isso é muito legal. Foi meu escolhido. E o legal é que ele não era cor-de-rosa, ele virou cor-de-rosa depois da intervenção e hoje ele tem se mantido na imagem das pessoas. Quantos anos sempre cor-de-rosa. E ele vai continuar se mantendo provavelmente. É lindo lá fazer umas fotos também, maravilhosa, além de conhecer a história. Mário Quintana, querido, maravilhoso. Nosso e poeta. Tem um clima super gostoso. Né? A Igreja das Dores, com a sua escadaria maravilhosa. Primeiro bem tombado de Porto Alegre, né, em 1838, né, 1938 ela foi tombada. E ela é linda também. Agora ela foi restaurada também. Sim, todo cheio de andaimes. Eu também presenciei esse momento. Agora está estabilizado o negócio. Tá mais... E é um polo cultural também, as pessoas vão lá, tem orquestra que se apresenta, enfim, não é só um... Incrível. Não é espaço só religioso. Né? Ele transcende, né? Ele transcende o espaço. É maravilhoso. Muito legal. E os detalhes maravilhosos, né? Esse daí é o Margues, eu acho. É o Margues, Ó, lá tá ele. Que é o do mesmo arquiteto da Casa de Cultura, também, que a gente tem até um... É o Theo. É o Theo Windersman, o pessoal é meio fã dele, assim. Sim, quantos prédios ele fez em Porto Alegre, né? Ai, nossa. Eu tenho outro preferido, eu gosto do Lutzenberg, que foi que fez a Igreja São José e fez o Palácio do Comércio. Mas enfim, também o pessoal geralmente prefere o Theodor Windersman, né? Esse também teve contribuição do Santander, né? Olha, os gradios, o mármore maravilhoso. Ele é espetacular. É incrível Esse daí para mim é o melhor. Assim. Palco de das grandes bienais, né? Sim, também. E aquela intervenção lá em cima que você caminha sobre os vitrais, ela é fantástica também, né? Do arquiteto Roberto Loeb, também, paulista, né? Que fez um trabalho realmente muito legal. Né? Muito As incrível. Colunas, os pilares, todo esse desenho maravilhoso, né? É um encanto.
E aí o Fernando Corona, que é um outro arquiteto autodidata, faz esses ornamentos, né? Essas Pai de uma estatuárias. grande amiga minha. Ah, é? Lindíssimo. E o Teatro São Pedro, né? O Teatro São Pedro, que foi uma reconstrução, né? Deixaram ele se degradar demais, mas e já está aí há mais de quase 40 anos, né? De volta para Porto Alegre, acho que tem 30 e poucos anos aí que ele está de volta para nós e é um marco cultural também das restaurações. Importantíssimo, né? Não, ele é lindíssimo por dentro também, né? E vem também de uma pessoa que lutou, né? Que foi a Eva Sofra, que lutou por esse resgate, batalhou. Nossa, ela foi assim, eu diria, uma defensora da cultura, nasceu nata, né? Sim. Que ele poderia ter sido demolido, né? Exatamente, e ela foi forte, né? Que bom, né? Que Em bom. preservar tudo isso, não. angariar fundos, fazer Sim, toda não é fácil. aquela questão dos amigos, né? Ainda mantém os amigos hoje, mantém a casa, de certa Justo. forma, porque é uma fundação, né? Claro. Então, Pra tu ver o papel importante de uma mulher, né, que teve toda essa frente, comprou né? a ideia Comprou que a tinha que ideia. salvar aquele patrimônio. E tá aí foi pra até o nós, fim da né? sua vida lutando por isso, né? E uma das perdas, por sinal da caminhada da perda, é o edifício irmão, que era o Tribunal de Justiça, né? Sim, na frente, do lado. lado, e que pegou fogo e que se por bem na época, pegou fogo acho que em 1960, por aí, não me lembro, tem que ver no folder, demoliram e descompensou esse conjunto que se tinha, né, dos dois prédios irmãos. Sim. Então, o Teatro São Pedro também, dada as condições dessa estrutura, poderiam ter tido esse entendimento, não, vamos Sim, demolir e fazer imagina. outro, né? E não, deixa Que bom não, que não vamos, foi vamos feito. restaurar e vamos manter Claro. essa memória para a cidade, né? É importante. Gente, vou aproveitar e chamar o intervalo rapidinho, que na volta a gente vai continuar esse papo que tá super gostoso. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Lembrando vocês que também estamos ao vivo lá no Instagram, no Twitter, no YouTube e no Facebook, onde ficam todos os nossos programas salvos, que vocês podem ir lá, olhar tudo, conseguir adquirir muito conhecimento sobre arquitetura e design, porque é um mundo gigantesco para vocês absorverem esses conteúdos. E a gente está aqui, então, eu e a Jaque, com o Lucas Volpato, conversando um pouquinho sobre o Free Walk, que acontece em Porto Alegre. Contamos um pouquinho da história e como funciona, e que o CAU agora tem essa parceria junto com o pessoal para promover durante a Feira do Livro, né? É isso aí. Então, assim, procurem quem está vestido com uma camiseta laranja lá e segue. E já sabe que é o pessoal do Free Essa Walk. que é real do Free Walk, entendeu? Vê ali, o pessoal tá lá sinalizado, tem um ponto de encontro, sai lá, todo mundo junto e vai conhecer a cidade. Isso né? aí. Com Esse que é o certeza. A legal. gente tem algumas fotos para mostrar para vocês desse clima gostoso que acontece o Free Walk. Olha ali o pessoal de laranja, ó. É, viu? e dá para ver de longe, né, Lucas? Realmente é só se juntar aí. Se juntar. O pessoal na Casa de Cultura aí, né? E é grande o pessoal, né, que Sim. gosta de descobrir um pouquinho mais dessa cidade, né? Muito legal. E é um trabalho de partilha, né? Os voluntários, né? O pessoal que Sim. tá de laranja, eles estão ali dispostos a contribuir A mesmo, contribuir, né? Contribuir com essa questão aí de divulgar a cidade, promover a cidade. Que legal. Aí em cima do Guaspar, então, onde é a Lebes, Aham. Com uma vista muito bacana Do também. cais, né? Chega a pegar o cais, pega um né? pedacinho do Aham. cais, Paço Municipal. Galeria Chaves, aí o pessoal na Galeria Nossa, Chaves. quantos anos tem essa galeria Chaves? Isso, a primeira galeria de Porto Alegre. Sim. Nossa, então, meu Deus. É, bem antiga, né? Essa é clássica, né? Viaduto Otávio Rocha. Aham. Maravilhosa. Tem que parar para fazer fotinho, né? Na Monumento Praça mais da antigo. Matriz. Júlio de Castilhos. Que legal. E as dores, As sempre dores. fotogênica, né? Sempre, né? Aquela escadaria abraça, né? Sempre fotogênica as dores. E é bem os pontos turísticos, né, para conhecer de Porto Alegre. Um pouquinho mais de turísticos, tem muita história, né, por trás, realmente. É que o turismo está vinculado, né? Essa Claro. questão do patrimônio histórico, não tem Com como a certeza. gente desvincular, né? Então os lugares geralmente vão ser os históricos que vão atrair as pessoas, né? Porque onde tem mais história para contar, né? Tem mais certeza. curiosidade Exato. para você ver. Né? O Paço Municipal, que é outro prédio belíssimo. né? Belíssimo. Eu acho um dos mais bonitos, né, da cidade.
fonte Talavera na frente. Muito suntuoso, né? Muito bacana. Eu acho um prédio um dos mais bonitos da cidade e uma data assim dentro do tempo da construção, né? Ou seja, não é uma construção anacrônica, né? Em 1901 ele foi inaugurado, então, ou seja, a arquitetura positivista, né? Eu acho que tem porte para ser um paço, né? Não é um palácio, mas é um paço, né? Para receber as pessoas, o prefeito receber, né? É uma cidade, é um prédio bonito da cidade, né? De costas para o rio, né? A gente pensa que eu sempre falo isso quando eu levo os alunos, né, da universidade para visitar lá, que é um edifício que está de costas para o rio, né? A fachada principal está ali voltada na Fonte Talavera, Marco Zero de Porto Alegre, né? Mas está de costas para o rio, para o lago, né? No caso. Sim, Guaíba. Guaíba, exatamente. Vamos falar Guaíba. Ali até o Jacuí, né? Ali nem é o Guaíba. O Guaíba começa verdade. No gasômetro em diante. Em né? diante. Então ali é o Jacuí, é o rio, então. Isso aí. Gente, fica o convite para quem quer participar, então, do Free Walk. Tá, vai acontecer com a parceria do Cal durante a Feira do Livro, então vai ser super fácil e muito gostoso para vocês irem lá, ver o pessoal, conhecer um pouco da cidade, tudo, né? Sim, tu sabe que eu tô assim me deliciando porque o Lucas trouxe várias Eu já fotos. ia te perguntar o que tu estás eu tô folheando assim, durante o programa, quietinha aqui, deliciando sobre fotos antigas. Olha os carros. Vamos Eu vou mostrar, segurar para vocês irem. Vai mostrando focando. aí o que é isso de história, né? Não, e o prédio maravilhoso também, Esse né? é um grande hotel, né? O que pegou fogo hoje, está lá o edifício GBLX e está em cima o Shopping Rua da Praia, né? Ele foi demolido para o Shopping Rua da Praia ter sido construído aí, né? Uma grande perda, essas fotos fazem parte da caminhada, né? Sim. Sim. Incrível. Ó, vou te passando. Vai me passando, porque daí Lucas, eu tu já vai. aproveito Vou e mediando vejo aí. também. Vai. Esses são os prédios gêmeos que nós acabamos de Sim, falar, né? O Palácio da Justiça, hoje está ali e o Teatro São E o Pedro. Teatro São Pedro. exato. Fazia um pórtico, olha só aqui, que cidade fantástica, olha aquele Guaíba ali atrás. Né? Sim, maravilhosa essa foto. Então, Nossa. a biblioteca pública ainda aparece bem atrás, em segundo plano. Lá na outra Mas esquina. muito bacana. É legal ter esses registros, né? Para o pessoal Sim, ver, importante. conhecer um pouquinho. Esse é o edifício da Caixa Econômica Federal que foi demolido, ficava também onde hoje está o prédio da Caixa, né? Então, na Praça da Alfândega, então foi demolido e um prédio pequeno para um banco, né? Mas tinha uma qualidade arquitetônica fantástica, né? Essa aqui que vocês vão mostrar agora é o Terminal Parobé, onde é a Praça Parobé, onde é o Terminal Parobé. Antes de os ônibus estacionarem ali, serem docas, né? Passageiros, hoje antes ela era uma praça urbanizada. E linda, né? Maravilhosa. Que infelizmente se destruiu com a enchente de 41. E aí depois da enchente não resgataram-se mais nada de jardim. Teve esse ali, resgate, né? A enchente de né? 41 dizimou esse espaço e se perdeu. Que pena, né? Porque é incrível. As ruas, né? Os trilhos de trem. Isso aqui era realmente bem antigo, porque já... Bom, gente, só tenho 24 anos, né? Eu não peguei trilhos no meio da rua. Essa Mas imagem, uma realidade diferente. essa é a Rua da Praia, a Rua dos Andradas, né? Esquina com a ladeira, que é a General Câmara. E aí essa é uma sequência de fotos, me presta essa que tá aqui embaixo. Qual? Essa aqui. É uma sequência de fotos, isso aqui depois, essa mesma esquina se transforma nessa outra esquina. Dá pra ver assim. Isso, exato. Então é a mesma esquina em duas épocas distintas. Sim, né? nossa. Esse prédio ainda existe, esse Esse aqui, Art Nouveau, que está em primeiro plano, ele ainda existe. Está lá e é um belíssimo prédio de 1904. Não, mas pra ver a mudança, né? Tipo, o antes e o depois de como que ficou, né? Esse, por sorte, se salvou, está aí até hoje, né? Sim, preservado. Preservado. O mercado, né? Essa é a Praça Parobé, o mercado já foi ameaçado, né, de ser Meu demolido. Deus, né? já foi Para ameaçado. fazer uma ligação com a primeira perimetral. Mas não tem imagina. como perder, né? Mas Então é pensou. incrível. Eu não consigo conceber como é que isso parou em pensamento, te juro. Mas isso é a cultura da época, né? A gente sempre comenta que a luz da época é essa. Esses prédios não eram tão importantes, talvez, naquela época, para a grande maioria da população porto-alegrense. Hoje já tem uma antiguidade, né? Historicidade que confere, né? E esse é o Guaspari, que se resgatou, então. E agora, nos últimos 2 anos, ele está aí de volta com a sua forma original. Do lado estava o edifício Malakoff, esse que tá... Aqui? Não, do outro lado aqui. Não, aqui. É que eu estou olhando lá na tela. Assim, o Malakoff que foi o primeiro arranha-céu da cidade, né?
Depois foi demolido e tal, de La Pieve, que é um edifício hoje com mais sim. de 20 andares ali, então, né? Mas foi o primeiro arranha-céu. Muito bem, ó. E eu já tô Teve aqui, a sua ó. importância, né? E eu já tô aprendendo Que bom que muito foi sobre resgatada. história, né? Coisas que eu não Olha sabia. esta, olha que magnífico. Essa é muito boa, essa daí. Essa é Ai, maravilhosa. que linda. Essa é a Praça da Matriz, né? Com a matriz antiga. Né? Olha o que era antes, né? E é muito curioso a matriz antiga, porque hoje ela ocupa todo aquele espaço, tem uma torrezinha menor que é a da Capelinha do Divino, ela ocupava toda aquela a catedral atual ocupa toda essa testada, né? Sim. Ela era uma igreja muito pequena mesmo, né? E aí houve uma bula papal que disse que todos os bispos e arcebispos deveriam demolir as igrejas pequenas Meu para Deus. fazer uma igreja maior, ou, que nem no caso do Rio de Janeiro, construir uma nova catedral. Sim. Sim. Né? Mas Salvador passou por isso, Porto Alegre passou por isso, São Paulo também demoliu a sua antiga Sé para construir igrejas novas em cima. Então é uma pena a perda de Porto Alegre numa igreja que ela tinha um barroco tardio, essa sim podia dizer que tinha um barroco. Né? Porque a Igreja das Dores não é barroco. Né? Não, As né? pessoas dizem, mas não é. Ela é um neoclássico, não tem nada a ver. Claro, viu? Aprendendo com o Lucas Volpato ao vivo, gente. Sim, professor, né? É. Lucas. Vamos ver essa. Esse é o Largo dos Medeiros também. Esse é um lugar que é bastante marcante para a cidade de Porto Alegre, que tinha vários cafés. Tinha o Café Colombo, que é esse edifício maior que está à esquerda, e depois tinha o Café Central, né, que aí era dos Medeiros, por isso que é conhecido como Largo dos Medeiros até hoje, né, que ficava na frente do Colombo. E tinha todos os cinemas da cidade, ficavam na Rua dos Andradas, então ali era a Cinelândia Porto Alegrense, né, as pessoas sim. iam lá, era uma efervescência, Super movimentado, Muito, né? né? era uma coisa muito de Porto Alegre, isso, aquele espaço. Né. E como dominavam legal. muito as ruas, né? Aqui a gente consegue ver também, ó. Esse é as o Café pessoas- Central. Ó. Olha os trajes, eu adoro perceber ali toda essa cena, né? Aqui, Os ó, trajes as das pessoas. pessoas. Eu fico pensando ainda bem que teve fotógrafos para fazer É esses registros, verdade. porque o grande louvor é do fotógrafo Com que fez certeza, isso, né? É verdade. Porque senão a gente não Ter- tinha essa, ter esse olhar, essa memória né? aí toda, né? Como é importante o registro, gente. Que legal. E esse edifício, o antigo Hotel Viena, o edifício Chaves também. Ai, bem bonito também, né? Lamentavelmente foi demolido, mas hoje está um edifício com uma qualidade boa, que é um edifício proto-moderno, chamado Edifício do Relógio, que a gente chama. Ele fica na frente daquele outro Art Nouveau que eu comentei anteriormente. Muito bem. E aí, tá encontrando? A Jaque tá cheia. Ai, Essa eu tô aqui é a aqui. mais fotos triste pra de mostrar. todas. Esse aqui é o Essa- primeiro caso de destombamento do país. Ah, vamos falar um pouco. Getúlio Vargas destombou ela, era amigo do Dom João Becker, e aí é a Igreja do Rosário, que fica na Vigário José Inácio, né? Lamentavelmente foi posta abaixo. Que pena E por isso. dentro era fantástico, tem fotos no Arquivo Nacional do IFAM que mostram uma igreja super bacana. E foi derrubaram abaixo. ela por algum motivo específico? Queria uma igreja maior, né? A Igreja do Rosário era dedicada aos negros, né? A Sim. Irmandade dedicada aos negros. Mas não foi esse o motivo, evidentemente. É que o Dom João Becker realmente queria uma igreja nova ali. Sim. E aí, conversando com Getúlio, que era gaúcho e tudo mais, aí fizeram uma mudança na Constituição que o presidente pudesse mudar, destombar Imagina. um bem que é tombado. É um absurdo, né, na Imagina. verdade. Olha por dentro essa foto, acho que É vai essa aqui? mostrar. É essa aqui. Ela era assim por dentro, né? Então, Ah, sim. Ah, ela era linda, Ah, olha é, esses detalhes aqui, é, né? dá um era dó, muito né? bacana, era muito bacana. Que pena. Nos restam desse modelo só Conceição e Igreja das Dores, né? Não Sim. nos restaram hoje, né? Tu Dessa sabes tipologia. que nós estamos para trazer a arquiteta Renata Galbinski, Galbinski, hoje superintendente do Do IFAM, IFAM, e vai nos fazer uma visita em breve, né? Agora ela está viajando para as missões, que vai ter toda uma exposição lá. E ela está envolvida com a questão, também na Feira do Livro, um livro belíssimo Do Hospital sobre São o do Pedro. Hospital São Pedro. É. Então, Ela vamos escreveu o capítulo sobre escrever a um arquitetura, capítulo, né? exatamente. Exatamente, é. Então vai Gente. ser bem bacana. Vou chamar o intervalo rapidinho que na volta o Lucas vai continuar conosco, mas vamos ter 2 novos convidados para conversar um pouquinho mais sobre patrimônio histórico. A gente volta já. Gente, chegou aqui mais 2 convidados maravilhosos. Estamos aqui com 3 arquitetos. Por isso que tu estás do meu lado, né? Né, Constanza, voltados muito para a questão do patrimônio histórico. Então,
Luiz Fernando Roden, prazer ter vocês dois aqui, e o Thales Beia Ferreira. Muito obrigado. Que também já o Lucas, vieram né? no programa Já anteriormente vieram. e a gente trouxe eles de volta para conversar então um pouquinho mais Sobre esse tema, né, Constança? verdade. Encantador. Realmente. O Tema Lucas- de uma vida. É? Tema de uma vida. Tema de uma vida, justo. O Lucas, professor da Uniriter, e o Luiz Fernando da Fevale. Né? Ex-professor. Ex-professor, mas lidou Mas com tem isso, experiência, né, Luiz? Sim. Eu, na realidade, trabalhei 35 anos no IFAM. E fui professor 10 anos na Fevale. Então, tem muita. um pouco de experiência. Muita caminhada aí. E conta, o que vocês trouxeram algumas fotos para nós, né? Sim. Na realidade, a gente trouxe um pouco do que a gente anda fazendo no escritório agora, depois que eu saí do IFAM, me aposentei. E agora nós estamos com o escritório Reciclare, Sim. né? E que nós estamos fazendo alguns trabalhos na área do patrimônio, continuando, né? Algum trabalho na área do patrimônio, especificamente por uma questão de oportunidade, nós começamos a trabalhar com os museus, alguns Certo. museus. Né? Nós trouxemos algumas fotos aí do Museu de Rio Grande, que a gente fez recente, já faz agora 2 anos, né? 2 anos finalizou. Que inaugurou. O Museu de Rio Grande é muito interessante porque ele é uma instituição que tem um museu único com 2 acervos. É o acervo histórico e o acervo de arte sacra. O acervo histórico está no prédio tombado em nível federal, que é a Alfândega de Rio Grande. Uma parte da Alfândega é o museu. E o de arte sacra, o acervo de arte sacra está no outro prédio tombado em nível federal, que é a Capela de São Francisco, lá de Rio Grande, que fica anexa, atrás da Catedral de Rio Grande. E, na realidade, a gente tinha sido chamado para trabalhar com a coleção histórica, né, que estava realmente detonado o museu, né, praticamente, ele estava fechado, inclusive, não estava funcionando. E ao longo do trabalho, nós vimos que precisava ser trabalhado também a coleção de arte sacra. Não tão profundamente como a coleção histórica, mas a gente trabalhou alguma coisa também, principalmente a questão da iluminação, melhoramos a museografia do museu, né? E então a gente começou por ali, porque é um trabalho menor, se começou por ali, e na segunda etapa nós fomos então para o museu, a coleção histórica. Foi um trabalho longo, né? É um trabalho que levou 10 anos. Imagina. Nós Projeto, começamos... entre projeto e execução, foram 10 anos. Entre bastante projeto... tempo, Vê como é uma coisa vida. meticulosa, Sim. né? Lógico. Tem processos a serem seguidos também, né? Que não dá, não dá pra pular claro. uma coisa. Não né? dá. Sim, todas as além questões do de mais, aprovações Sim. e toda essa captação de verba, né? Porque isso não nasce pronto, né? Esses trabalhos, eles são feitos como se fosse uma formiguinha, né? Tu não consegue esse investimento a pronto, tipo, hoje eu resolvi fazer e comecei. Não, tudo isso requer uma demanda de tempo, de maturação, de projetos, aprovações, até que isso venha a acontecer, né? Então, geralmente esses projetos, né, são projetos de muito tempo, né? Não se trabalha um projeto de museu a curto prazo, exceto que, claro, se tenha um investimento, talvez Bem focado para isso, uma iniciativa destinado, privada exato. que tenha esta verba disponibilizada para isso. Para aquele Mas projeto. no momento que se trabalha com um projeto, que é o que se faz, de museus com essa questão toda de cunho mais público, né, não privado, isso sempre demanda mais muito mais tempo. E a gente tem uma riqueza pelo interior também, né? Isso é uma coisa que a gente está percebendo, né? E é uma ênfase que nós temos dado nos trabalhos que a gente faz. Porque a gente tem visto, e eu já, por conhecimento já de longa data do acervo e dos museus do interior, tem uma característica que sempre me chamava a atenção. Os museus são, não vou dizer que são todos, mas a grande parte dos museus do interior são depósitos de coisas antigas. Não contam nenhuma história do município, não contam nada, né? Então as pessoas doam os objetos e eles vão expondo os objetos e tal, então não tem e uma não conta curadoria nada. de alguma Não. coisa. É um Então depósito isso de foi uma coisa velha. que a gente, em 2 trabalhos que a gente fez em Rio Grande, a gente percebeu isso. Foi esse do Museu de Rio Grande, que o museu não contava a história de Rio Grande, a cidade mais antiga do estado, com uma história impressionante e que não Não estava sendo você entrava contada. no museu e não sabia da história do município.
Então a gente fez um trabalho grande de contar a história. Ele tá dividido em cinco fases, assim, que conta a cronológica do município, a história toda dele, e tem uma linha do tempo de 40 metros de comprimento. Olha. Que pega os dois lados do museu e conta a história toda, dividida em a história de Portugal, a história do Brasil e a história da cidade. Toda em etapas. Para mostrar que as coisas não aconteciam por acaso. Sim. Né? Tem Tudo toda... interligado, é isso, né? Ele é lido sincronicamente e diacronicamente, né? Então tu lê ele na vertical e na horizontal para ver que os fatos aconteciam concomitantes. Então, esse foi uma das coisas que a gente percebeu. E quando a gente foi trabalhar, depois nós fomos chamados para fazer o memorial do Almirante Tamandaré. A mesma coisa acontecia. Nós, quando entramos no memorial, que já existia, que se percebeu que o Almirante Tamandaré era o que menos estava presente ali. Sim, todos os outros estavam, menos ele. Meu Deus. Então nós fizemos de novo um trabalho de resgate da história do Almirante Tamandaré, que está enterrado ali junto ao memorial. E esse é o terceiro trabalho que eu ia falar, que nós estamos fazendo agora, que é o Museu de Venâncio Aires. Este museu, a parte amarela ali é o prédio histórico, tombado em nível estadual. E ali atrás são dois anexos. A parte lá do fundo é um anexo dos anos 50, sem nenhum valor arquitetônico. E mais na lateral aqui à direita é um anexo dos início dos anos 2000, 2002, 2003, por aí. E que a ideia, não dá para voltar ali. Temos como voltar a foto? Sim. Isso. A ideia, então, é criar uma máscara nas duas edificações que não compõem direito com o museu, o prédio histórico, e valorizar o prédio histórico. Sim. Né? Então, vão dar uma unidade para o prédio ali, os dois prédios anexos, e valorizando o prédio histórico. Esse projeto está em andamento. Está em andamento. E até a própria cor, né? Que ficou uma coisa neutra, justamente para o olhar. Exatamente, para valorizar o amarelo, que é típico da época, né? Dos anos 20, 30. Né? A gente está propondo um revestimento super moderno, contemporâneo, né? Vamos dizer assim, que é um revestimento espanhol e vai ser o primeiro prédio histórico, a nível histórico, né? Que esse revestimento entra na América Latina, se eu não estou enganado. Que legal. Então é uma modernização, é um upgrade muito legal para aquela, né, um retrofit para aqueles espaços, né? Esse então é retornando ao Museu de Rio Grande. Esse é o Museu de Rio Grande atualmente, depois da restauração e da museografia toda. Essa é a parte entrada. A entrada é aqui à direita, né? E esta aqui é uma mesa touch que foi colocado no museu este caso aqui é para brincadeira, né? É uma coisa mais lúdica, né? Se pode ter uma série de fotos da cidade e tal, então pode brincar ali. No segundo plano ali a gente via era uma sala de exposições temporárias, então ele é dividido em sala de exposições temporárias, em sala de exposições permanentes, né? Então isso é todo um jogo. Aí a fachada da coleção de arte sacra, que é a Capela de São Francisco, né? que onde está a outra coleção. Nós não trabalhamos o prédio. O prédio ele recebeu uma pintura somente, porque tínhamos sido contratados para fazer a museografia e não a restauração do prédio também. E ele não estava precisando de grandes obras, não. Essa igreja tem um problema seríssimo de umidade, que é um problema de todos os prédios de Rio Grande, né? A umidade lá é muito grande. E ainda por cima tem a questão do ar com salinidade, né? Tem a catedral que fica atrás dele, eu vi coisas impressionantes ali de sal saindo das paredes. Assim. É muito úmida, a cidade é muito úmida. E com um agravante, a Catedral de Rio Grande é um dos únicos prédios que eu conheço que é voltado para o sul. Né? Que é uma coisa rara de acontecer, porque as igrejas eram voltadas geralmente para o norte ou para o leste, que são orientações melhores, não é só questão de melhor insolação, mas é uma questão também
sacra, não é Isso, sacra? é não, religiosa. religiosa. Litúrgica, A né? orientação para receber a luz no altar, né? Que ilumine o altar. Então tem toda uma questão religiosa voltada. E a igreja de Rio Grande voltada para o sul, que é uma orientação inusual. Quase, eu não conheço casos de igreja voltada para o sul. Né? Esse caso de Rio Grande é excepcional, assim. Gente, vou chamar o intervalo rapidinho. Na volta a gente vai fazer o nosso último bloco conversando um pouco mais com os rapazes. A gente volta já. O assunto aqui é tão gostoso que a gente não parou de falar aqui no intervalo, gente. É verdade. Vai dizer. É verdade. Gurias, mas eu acho que nós temos mais fotos, vamos falar em cima delas, Vamos que tem sim. mais continuidade dos museus. Ó, esse é o... tá virado? Não. Não. Tá. Esse é o museu, Almirante Tamandaré, o Almirante memorial. Tamandaré, né? Isso foi uma coisa que nós introduzimos lá. Tem uma foto do Almirante Tamandaré que aparece em tudo que é lugar, inclusive era a foto do dinheiro que tinha, né? E que ele aparecia com todas as medalhas. Né? Aí nós perguntamos, nós queríamos fazer uma linha do tempo das medalhas. Sim. Nós perguntamos para eles que medalhas eram aquelas, para o pessoal da Marinha. Ninguém sabia dizer nada, sabe? Então nós resolvemos fazer uma pesquisa. É o que eu ia dizer, Gurias, é muita pesquisa para vocês chegarem. Exatamente. É muita pesquisa. É muito trabalho. Para saber que medalhas eram aquelas, quando é que ele tinha recebido, por que ele tinha recebido, né? E foi aí que nós fizemos a linha do tempo com todas as medalhas. Super bacana, e ficou muito interessante porque existem várias fotos do Almirante Tamandaré, ele sempre usando as medalhas. Sim. Então a gente pode datar as fotos agora. Olha que legal. Porque a gente sabe quando é que ele recebeu as medalhas. Que legal. Nessa E imagem essa é a gente linha do vê, tempo da vida dele. que conta a vida, né? E aí bonito, todos separado ano a ano. E em cima do ano que ele recebeu essa medalha tá a referência daquela linha do tempo. Então esse é um cuidado que a gente tem sempre quando a gente desenvolve os nossos trabalhos nessa área, é sempre linkando, Sim, né? com certeza. Na frente disso, a gente não tem essa imagem, é uma pena, mas tem uma tela touch muito grande, onde ali vão ser alimentados agora no decorrer do tempo com assuntos, vão sempre se atualizando, né? Batalhas. E essa linha do tempo, ela vai ser sempre linkada uma coisa na outra. É quase que a gente tem uma linha do tempo espacial física Não, e uma virtual. É o turno né? do tempo, assim, né? É Porque isso tu aí. resgata a história e tu tem a Isso. modernidade, A onde tu modernidade. consegue interagir ali, né? Isso E mesmo. é legal também que o teto do memorial é o céu no dia que o Almirante Tamandaré nasceu. Uau! Ele é todo tecnológico. Essa foto é a Fazenda da Tafona, Em que é Cachoeira do em Sul. Cachoeira do Sul, que é um projeto que a gente está iniciando também. É a primeira sede de fazenda tombada, né, a nível estadual. Então isso é um trabalho que recém está saindo do forno, né? Então é um embrião de um projeto. Bem no inicinho. Bem no início. Então ela é uma casa lindíssima, é uma arquitetura riquíssima, né? Apesar da simplicidade toda que ela tem. Toda a parte de telhamento, de telhas, né? De estrutura de telhado, eles são ainda originais. Que legal. Então as esquadrias, tudo é um patrimônio. O Mobiliário tem também que dentro, então é um bacana. patrimônio riquíssimo e que a gente está começando agora a desenvolver um projeto para transformar isso num museu, né? Esse legal, espaço bem. todo. Aí voltamos ao Museu de Rio Grande e a coleção de arte sacra, né? tu tinha sim. comentado Aí que ali. nós fizemos. É uma pena que a gente não conseguiu trazer fotos de como era antes, né? Então, mas o Museu de Arte Sacra, ele tinha, nesse andar aí, esses mostruários ali, aqueles que estão na contraparede, estavam colocados no centro.
Então a gente, quando chegava nessa sala, não se conseguia perceber a sala. Claro, Né? vocês jogaram isso para as paredes, então deixaram os elementos mais baixos. Até para dar uma circulação no ambiente. Sim, trabalhou melhorou com a circulação, melhorou o visual. Toda a parte de cores, fez um Nós estudo. colocamos cores que não tinha. Revestimentos iluminação. Olha só, que lindo. Que lindo, É um acervo riquíssimo. É impressionante o acervo desse museu. E o bacana, né, gente, que como tu tem que se aprofundar nisso, né? Não é só a pesquisa, não é só a história, mas falando um pouco de vocês enquanto arquitetos, né? O tipo de expositores. A gente viu ali cubos de vidro, que não é para interferir na obra. Então tem todo um pensamento importante. A iluminação é muito importante, que tem que ter a identificação, como identificar, né? Essa aqui é o mesmo museu agora, a coleção histórica, né? Um outro ângulo da coleção histórica. Também é um acervo rico, eu fiquei impressionado com o acervo. E essa é a linha do tempo aqui, ó, à esquerda. Ó. Sim. É a linha do tempo que tem nos dois lados do museu, essa linha do tempo. Legal. E o interessante naquela coleção de arte sacra que nós temos ali 2 pavimentos, e como a cidade recebe durante o verão muitos navios de turistas, que fazem cruzeiro, que vão para a Punta del Este, para essa parte toda, nós procuramos trabalhar com uma mesa touch, né, porque não foi permitido que se colocasse uma plataforma elevatória, né, tipo um elevador, alguma coisa pequena. Então se trabalhou com uma mesa touch, onde toda a exposição no segundo andar ela é acessível através desse equipamento. Então isso são a tecnologia que vem de ponta, né? Auxiliando, né, ao passado. Né? Então a gente consegue trabalhar sempre o preservado, o antigo e trazendo atualizando sempre para o novo com essas tecnologias. Por Acho isso, que isso é muito legal. Parabéns aos três, Obrigado. né, que estão tão envolvidos com isso. O espetáculo, olha, tira o chapéu. Muito obrigada por vocês terem topado vir contar um pouquinho mais do trabalho de vocês, da história que a gente ama. Esse assunto por aqui, né, Jaque? É isso aí, trazer um pouco do público, né? Dessa área urbana, da preservação. É isso aí. Muito obrigado. Gente, o nosso programa tá chegando ao fim. Hoje foi super bacana. E amanhã, o nosso programa de sexta-feira, vocês vão ter só o Sextou com Jaqueline Zarpellon será que eu vou dizer isso? Arquiteturizar. Será que eu vou conseguir dizer sextou? Vou dizer isso? Vamos ser bem moderna no programa, né, Jaque? Tá ótimo. Até amanhã, galera. Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.